O que é mobilidade para você? Já parou para pensar que mobilidade vai muito além da bicicleta, da moto, do carro? Mobilidade é um conceito muito mais amplo do que os modais. E é isso que a WTM18 vai apresentar para você nos dias 29, 30 e 31 de outubro em São Paulo. Você quer saber um pouco mais sobre esse conceito amplo? A gente vai falar agora com uma pessoa que sabe tudo sobre esse tema. Walter Longo, um dos grandes líderes do Brasil, mestre na comunicação, responsável já por grandes agências de propaganda, presidente da Editora Abril, ex-presidente da Editora Abril, escritor, palestrante, empresário, empreendedor, que é isso, conselheiro. Flávio? Sabe o que é isso? Muita idade. Teu fez muita currículo vai coisa. crescendo com a idade, então essa é a razão principal de falar tanta coisa assim, né? Mas na verdade eu me considero um executivo empreendedor, com fases da minha vida onde eu fui executivo, prestando serviço para grandes organizações, e em outras fases fui empreendedor. E eu acabei descobrindo que todos nós, independente se executivos ou empreendedores, temos que ser intraempreendedores. Ou seja, nós temos que ser donos do nosso destino, do nosso negócio, do nosso tempo. E aí é que entra o conceito mobilidade, ser dono do seu tempo. É isso que eu ia te falar. Esse conceito de dono, de tempo, né, uma coisa que a gente vai discutir muito no WTM18, ele passa também pelo princípio de liderança. Porque você precisa desenvolver líderes que consigam entender essa verdade de tempo. Na sua percepção, você que dá consultoria, conselheiro de várias empresas, quais são as características desse líder do futuro? Assim? O que um líder do futuro precisa ter de habilidades e competências para esse novo mundo? Olha, Flávio, é sempre muito difícil a gente pensar em liderança, né? Porque o conceito de líder é um conceito muito de eu lidero que tipo de rebanho. E existem líderes dos mais variados tipos, né? Que funcionam em um caso e acabam não funcionando em outro. No entanto, existem características que eu poderia dizer que são genéricas e importantes. A primeira característica é que você tem que ter, para ser um bom líder, 3 características básicas. A primeira delas é curiosidade. Você tem que estar aberto para o novo, tem que querer aprender sempre o tempo inteiro. A segunda característica é entusiasmo. Não existe um bom líder se ele não for entusiasmado. Seja entusiasmado pela causa, seja entusiasmado pelo negócio, seja entusiasmado pela possibilidade de fazer pessoas mais felizes. Aí cada um vai buscar o entusiasmo em alguma coisa, mas sem entusiasmo você não pode liderar ninguém. E a terceira coisa, otimismo. Então eu acredito que a gente chama isso do trinômio CEL, que é curiosidade, entusiasmo e otimismo. São as características básicas de um líder. Seja líder empreendedor, empresário, seja líder do seu setor, do seu departamento. A liderança é algo que tem que estar, antes de tudo, dentro de você. Você tem que ser líder de você mesmo, tem que ser dono do seu tempo, tem que ter entusiasmo pela vida, curiosidade pelas coisas e otimismo em relação ao que você vai fazer e vai realizar. Com essas 3 características, é mais fácil ser um bom líder. Ô Walter, se fala muito sobre propósito hoje, né? Todas as empresas virou um grande clichê que todo mundo fala que tem propósito, as empresas falam sobre propósito. Como que um líder deixa a palavra propósito não ser um clichê dentro da sua atividade e começa na prática a realmente ser alguém relevante, tendo isso como uma missão? Assim? O que parece cada vez mais flagrante no mundo é que grandes causas se transformam em grandes casos de marketing, né? E normalmente a gente tem uma tendência a pegar um assunto e querer se mostrar como se acreditássemos naquilo, mas na verdade não é genuíno. Então, o conceito fundamental de um líder, principalmente de um líder que tem uma causa, é que aquela causa seja genuína. As pessoas percebem quando uma empresa se diz preocupada com a sustentabilidade se ela efetivamente não é. Quando a gente diz isso, nós queremos, no fundo, que as pessoas sejam felizes. Isso tem que ser genuíno. Você tem que efetivamente buscar e querer a felicidade das pessoas.
Ou é melhor você dizer, eu não tenho causa, eu vendo sapato ou vendo sorvete. E tudo bem. Ou seja, não é que você tem obrigatoriamente que ter uma causa. O que você tem que ter é ser genuíno no seu propósito. E esta, vamos dizer assim, sinceridade, essa clareza do que você quer e pretende, tem que ser o que vai levar você lá para frente. Tem muitas empresas que, sem uma causa da chamada terceiro setor, vendem bem, têm sucesso, ganham dinheiro. E tem outras que, por terem uma causa, acabam indo muito além do que iriam. Então, se existe uma causa genuína, sem dúvida que você pode expor e explorar essa causa. Se ela não é genuína, não tenta ser o que você não é. E acho que, complementando também, um grande desafio das empresas de hoje é entender e por onde começa a causa. Porque às vezes a empresa tem um grande líder que ele vai lá e cria uma causa, e é uma causa genuína, e ele envolve todo mundo, mas as pessoas não são o fim. As pessoas não estão no centro. Então não adianta eu cuidar da Amazônia e eu não cuidar do meu colaborador que trabalha dentro da minha empresa. Não adianta eu genuinamente ir lá e desenvolver um projeto de creches para famílias carentes na favela se eu não cuido da Dona Maria que faz a limpeza na minha empresa e não me preocupo que ela está demorando 4 horas se deslocando. Eu acho que também tem o lance do líder de hoje ter um olhar mais humanizado nas relações. Porque a gente vem de uma história muito capitalista, o dinheiro é o centro, e aí ficou sempre essa divisão entre o terceiro setor e o segundo setor. Eu, particularmente, acredito no setor 2,5. Né? É um bom conceito. Que não é nem iniciativa privada, eu quero lucro, mas eu também quero, de uma forma, ser social. E, na minha opinião, não sei se você concorda com isso, uma demonstração clara de ser social é cuidar das pessoas que estão próximas do seu negócio. Sem dúvida, sem dúvida. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente discutir, a gente tem falado muito sobre isso, sobre liderança, é o seguinte. A maioria das empresas foram criadas por empreendedores, por empresários, né? Ou pelo que a gente chama de homens do negócio. E quando você lança uma empresa, você conhece todo mundo, você tem empatia com seus funcionários, né? Você, de alguma maneira, conhece o nome de todos, sabe onde moram, sabe o nome do marido, do namorado. Você vive e se preocupa genuinamente com aquelas pessoas. A empresa vai crescendo, você às vezes chega num andar, não conhece mais as pessoas que estão lá, e a empresa vai se desumanizando de alguma maneira. Isso é um chamado erro fatal. E para piorar, a gente ainda, conforme a empresa vai crescendo, troca no comando da organização homens do negócio por homens de negócio. Pessoas que não têm nenhum compromisso nem com o que a empresa faz. Pessoas que há 2 anos atrás trabalhavam numa fábrica de sorvete, agora estão em cosmético e no ano seguinte vão estar trabalhando numa empresa, numa indústria de tratores. Pessoas que não têm nem casos, nem causas sobre nenhum aspecto. Essas pessoas, os chamados executivos de plantão, foram responsáveis por uma desumanização, em primeiro lugar, e em segundo lugar, pela falta de compromisso com o próprio propósito de existir daquela empresa. Eles estão mais preocupados com o fim do mês do que com o fim do mundo, estão absolutamente comprometidos em gerar resultado rápido e a curto prazo, e muitas vezes com essa preocupação obsessiva pelo resultado esquecem o resultado, não é a questão de ser de curto prazo ou longo prazo, o resultado de qualquer organização a gente faz através das pessoas. As pessoas é que fazem diferença. E no fundo as empresas têm que entender que o verdadeiro cliente das empresas são os colaboradores. São eles que vão levar aquela empresa para frente. Então, a primeira preocupação de toda empresa, quando alguém pergunta assim, quem é o meu cliente? Meu cliente fundamental são as pessoas que trabalham comigo. Essas pessoas estando bem, a empresa irá bem. Mobilidade não é ter mais tempo na sua vida, é ter mais vida no seu tempo. Nós vamos ter que nos movimentar da melhor maneira possível para que as pessoas tenham mais qualidade de vida no tempo em que elas não estão na empresa. Mobilidade é a vontade, a necessidade e a capacidade de você fazer o que quiser a hora que der vontade.